Olá, sou Meire J. Costa e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho mais sobre esse mundo paralelo. Essa outra dimensão que faz parte da nossa vida aqui também, mas que a gente ainda não consegue visualizar, né, totalmente, a gente não consegue interagir totalmente, mas que aos poucos essa outra dimensão, essa outra realidade está se fundindo com a nossa. Isso é um fato, não temos como mudar isso, viu? Então, se você tem medo de fantasma, fuja do planeta, porque não tem como, gente. Nós estamos vivenciando esse período de transição, onde eu venho conversando com vocês sobre mudança frequencial, né? Sobre toda a transformação natural do nosso orbe. Isso é natural, tá no momento dele acontecer isso tudo. E tudo que está sobre o planeta, sobre o orbe, vai também sofrer influência devido a essa mudança de frequência. Ele vibrava num determinado, vamos dizer assim, num movimento, numa agitação, isso muda e a forma como ele vibra, ele repercute na gente também. Então passamos a vibrar de uma forma distinta, diferente da que nós vínhamos vibrando. Isso, em algumas pessoas, é sentido mais fortemente, em outras, um pouco mais leve. Daqui eu não sei precisar quanto tempo, todos já terão feito essa passagem, e aí sim todos sentirão ou estarão vibrando nessa nova frequência. Mas por enquanto a mudança é gradual. Umas pessoas estão sentindo mais, outras menos. Por quê? Porque nós não vibramos iguais. Nós somos uma raça híbrida, nós fomos misturados com nossos irmãos do espaço. Isso faz também com que nós, e não foi com uma raça só, nos misturaram com várias raças. Isso faz com que nós sejamos semelhantes no nosso aspecto físico, mas nós não somos iguais em termos de padrão vibracional, em termos energéticos. Nós temos diferenças entre nós. Por isso que alguns têm uma sensibilidade mais aguçada e outros não. Então, esse momento todo que a gente está passando é um processo natural, mas isso que está ocorrendo com o nosso planeta já ocorreu em outros planetas. E toda vez que acontece isso, nós temos na outra dimensão, do outro lado, e quando a gente fala outra dimensão, é porque nós temos seres, nós temos vida, nós temos uma outra realidade, vamos dizer assim, que na verdade é continuação dessa, porque tudo é uma realidade só, porém nós só temos a percepção até um ponto dessa aqui. Por isso que a gente acha que é uma outra realidade ou é um outro mundo. Na verdade, é uma extensão desse. E o que acontece? Alguns seres, algumas consciências, alguns espíritos, como queiram chamar, que vivem, que vibram nessa outra frequência, elas nos dominam. Ou alguns dominam para o mal e outros dominam ajudando. Quando eu falo mal, é porque algumas consciências tiram proveito da situação toda, de nós como humanidade. E isso acontece em todos os planetas. Nós temos consciências mais inteligentes e a gente vai ser desse planeta, a gente vai para um outro talvez mais evoluído, aonde existirão consciências também mais inteligentes lá que também fazem esse tipo de trabalho. Até a gente chegar a um ponto onde a gente pare num planeta onde todas as consciências vibrem de uma forma bacana, sem um querer tirar proveito de alguma coisa, sabe? Mas isso é muito difícil. A gente precisa estar num padrão vibracional, e aí entra a tal da energia do amor, porque o amor é uma energia que movimenta tudo sem interesse algum. Assim, é uma força motriz que faz com que tudo seja criado, mas sem haver uma troca. E ao mesmo tempo, olha como é que é confuso, a troca acontece de uma forma natural. Você não tem a intenção da troca, ela ocorre de uma forma natural entre tudo. E quando eu falo tudo, é troca energética, troca de tudo, tudo.
Os seres vivem em simbiose. E o que faz essa simbiose é essa energia que nós chamamos de amor. Mas a gente ainda está muito longe de vivenciar isso, esse amor pleno, tá? Estamos mesmo, não vamos ser... A gente ainda sofre as nossas dificuldades, nós ainda temos que trabalhar muito o nosso desapego, nós somos muito apegados às coisas ainda, mas faz parte, isso não é pecado, isso faz parte do nosso crescimento. Alguns já conseguiram se desprender um pouco da matéria, e muitas vezes isso não quer dizer que eles sejam melhores do que a gente, não, porque é preciso você se desprender da matéria, colocando essa energia do amor permeando tudo. Porque se desprender da matéria, às vezes, é um passo só de avanço tecnológico, que no dia que a humanidade conseguir ter equipamentos para visualizar outra dimensão, para entender que nós não morremos aqui, que a gente continua vivendo, porém, num outro nível energético, isso vai fazer com que muita gente se desapegue à matéria. É fato, porque quem tiver um pouquinho mais de entendimento e tiver acesso a essa tecnologia vai compreender que a vida não acaba aqui. Mas isso não garante que essa pessoa que tem esse conhecimento, que compreendeu isso, vai fazer bom uso desse conhecimento. Ela vai compreender que a vida acaba aqui, mas de repente ela vai ter outras ambições do lado de lá, de formas de pensamento que não sejam tão altruístas. Eu sei que é difícil às vezes a gente alcançar isso, mas é o que existe do lado de lá. Quando eu faço as minhas projeções, eu consigo visualizar isso bem nítido. Então, assim, muitas daquelas coisas que contam pra gente, existe uma organização do lado de lá, que tem alguém tomando conta de tudo, não é bem assim. Isso que eu venho falando com vocês, e quando eu falo isso, não é para derrubar a fé de vocês, não. Pelo contrário, é para aumentar a fé de vocês, mas uma fé consciente. E vocês têm que acreditar que existe algo do lado de lá, que é algo que você pode escolher se você se junta aos bons ou aqueles que ainda são mais egoístas, tá? Mas sem tirando da sua mente aquela fantasia da religiosidade. Porque existe, lógico, uma hierarquia normal do lado de lá, do mesmo jeito que existe do lado de cá, onde as pessoas que estudam mais conseguem profissões que dão um pouco mais de autoridade pelo conhecimento. Então, do mesmo jeito acontece do lado de lá. As consciências, os espíritos que trazem mais conhecimento, vamos dizer, que estudaram mais, que trazem com eles uma bagagem maior, né? São mais conhecedores mesmo, têm mais sabedoria. É lógico que eles ocupam uma posição numa hierarquia maior, mas uma hierarquia natural, aonde eles são respeitados pelo conhecimento. E eles não impõem nada pra gente. Isso eu tô falando da galera positiva, tá? Então, é uma galera, porque as pessoas ficam, mas quem são eles? Então, é um grupo de consciências, ou vários grupos de consciências, porque não é um grupo só, que trabalham em prol da humanidade, que trabalham querendo o nosso bem. Então, são diversos trabalhadores de diversos níveis conscienciais que fazem grupos, formam grupos e vão ajudando uns aos outros. Mas o que distingue essa galera que eu chamo de boa da negativa? Que essa galera boa, eles sempre trabalham no nível de nos dar escolhas. Eles querem que a gente cresça de verdade, através de escolhas, de amadurecimento. Através da experiência do teu erro e do teu acerto, você escolhe fazer algo que vai te provocar dor ou não, algo que vai prejudicar um semelhante ou não. Então, o que eles fazem? Eles colocam opções na nossa frente, por isso que é sempre dito que o nosso livre-arbítrio é respeitado, tá? Então, esse é o tipo de trabalho da galera que eu chamo de positiva. Dentro dessa galera positiva, nós temos seres de diversas raças do espaço, vindo de diversos cantos das galáxias. Nós temos irmãos que desencarnaram aqui, que estavam na roda de Sansara, vamos dizer assim, que de repente
eles atingiram um grau de amadurecimento e se juntaram a um grupo de trabalho que trabalharam, às vezes até energeticamente nele, para que eles não sofressem mais a atração eletromagnética da Terra, para ficar desencarnado lá, auxiliando a gente. Porque esses que são humanos, né, que desencarnaram há pouco tempo, eles vibram muito próximos de nós. Então são os nossos guias, nossos mentores, às vezes, dependendo de cada religião aí, são os guias, principalmente da Umbanda, são seres que estão muito próximos de nós e é preciso essa aproximação para que nós possamos senti-los melhor. A gente está juntando as dimensões. Vamos dizer que eles estejam mais próximo dessa união. Eles trabalham numa faixa frequencial que permite que eles de vez em quando dêem um pulinho aqui e volte para lá, né? Então nós temos esses seres trabalhando dentro desse contexto que eu chamo de espiritualidade positiva. Então formam grupos de trabalho. É lógico que há uma organização, sim, existem organizações, mas vamos tentar tirar um pouquinho aquela fantasia de que tudo é certinho, que tem do lado de lá, como é que eles colocam? Departamento disso, departamento daquilo. Pode até existir, gente, dentro das colônias, mas a gente não tem que tirar um pouquinho isso da nossa cabeça, que muita gente, quando desencarna, não encontra isso do lado de lá. E fica até frustrado. Mas é normal, é porque dependendo do seu nível de relacionamento, você não vai para um lugar, não é uma coisa assim certa, sabe? Aquela coisa certinha que nem criaram pra gente, que existe o céu e existe o inferno. No céu tem isso, isso e isso, no inferno tem isso e isso. Não é assim que funciona. Então, e com isso eu não estou derrubando nem o que os espíritos vieram e contaram, seja para Kardec, seja para o Chico, através da literatura do Chico. Mas eu estou dizendo que não funciona assim, dentro da caixinha, tá? Pode existir, como existem as colônias espirituais, mas nem todo mundo vai para uma colônia espiritual. Tem muita gente que desencarna e não vai. E isso não quer dizer que fique mal, que é amparado por um grupo de amigos como aqui, né? De repente você não vai ser socorrido num hospital de primeira linha, mas você vai ter uma casa amiga, um grupo de amigos que vai ali te socorrer e vai te auxiliar para você fazer a tua próxima reencarnação, né? De preparar um pouquinho. E tem realmente espíritos que não têm nem esse preparo, porque são espíritos que passam a vida inteira só criando inimizades, só formando, só se relacionando mal com as pessoas. Então é lógico que existem grupos específicos de espíritos muito bondosos, de consciências altruístas, que também olham por essas pessoas, né? Que diz, poxa, a gente vai tentar lá, mas só que por essas pessoas não criarem um vínculo com ninguém, quando desencarnam, elas ficam vagando. E é preciso que essas equipes de socorro encontrem para poder salvar ou ajudar. Eu não gosto da palavra salvar, mas auxiliar naquele momento de transição. Então, do mesmo jeito que isso aí a gente está falando da galera positiva. Agora, nós temos o que eu chamo de negativos. O que são os negativos? Os negativos, eles manipulam. Eles trabalham conosco, nos manipulando, fazendo de forma que a gente faça aquilo que eles queiram. Né, que a gente, desde que o mundo é mundo, que eu falei por nós sermos híbridos, por nós sermos misturados, essas consciências extrafísicas, esses irmãos do espaço, vieram lá de outros planetas, e não importa a forma, não importa de onde vieram, porque são várias formas. Forma física, então, tem um montão de formas físicas, né? E esses irmãos, quando eles chegam num planeta em formação, como eles chegaram no nosso, já existe no planeta uma espécie que evoluiu mais, né? Que consegue já tem condição de se misturar com uma raça um pouquinho mais evoluída para crescer também. Então esses irmãos, eles ficam procurando de planeta em planeta condições assim. E eles chegaram no nosso planeta, encontraram já condições propícias para isso, se misturaram conosco e vêm aí misturando, e depois deles vieram outros, porque
Vocês acham que a fofoca não acontece do lado de lá também? Não? Quando eles encontram um planeta, e isso, embora seja muito bem fechado, né? É assim, é papo de espionagem contra espionagem. Mas quando se encontra um orbe com condições favoráveis, é disputado, né? Tem um jogo de interesse danado por trás. Eles querem domínio. E aí você me pergunta, e o que domínio? Domínio de uma raça inteira, onde eles vão tirar energias que a gente ainda desconhece, tá? Nosso campo eletromagnético aqui é um prato cheio para eles, não só de energia do próprio planeta, nossa energia, nossa bioenergia, que a gente ainda não conseguiu nem chegar a estudar, entender como funciona a nossa bioenergia, mas pode ter certeza que eles lá de fora sabem. Interesses econômicos, interesses financeiros mesmo para eles, em termos de minérios, de substâncias que possam ser extraídas do nosso planeta para beneficiar o planeta deles lá do outro lado. Gente, isso não é ficção científica. Eu sei que quando a gente fala, muita gente... É uma forma realista da gente vivenciar a espiritualidade, sabe? Sem fantasia. Então, é unir as duas pontas que antes brigavam. Ufologia e a espiritualidade, tudo tem a ver, sabe? É que antes cada um puxava, mas tá tudo ali misturadinho. É o mesmo fio condutor. O problema é que as pessoas contam cada um da forma como vê e puxa a brasa para sua sardinha. Então, se eu fosse uma pessoa extremamente religiosa, o que eu vejo eu ia associar a santos, a anjos, porque era essa a minha concepção. Então, como eu me desprendi realmente de uma certa religiosidade, eu vejo como seres, consciências. Eu uso a palavra, às vezes, espírito, para que vocês possam entender, que eu classifico todos os seres que estão vibrando numa frequência que a gente não está configurado para enxergar e nem para ouvir. Eu chamo de seres dimensionais, multidimensionais, sei lá, que estão numa outra dimensão que a gente ainda não consegue percebê-los, mas eles estão aí, muitas vezes aqui, do nosso ladinho, sabe? Então eu sei que o espiritismo chamou isso de espíritos, mas eu não quero ficar presa só no espiritismo. Eu sei que tem 1000 outros nomes de consciências extrafísicas, de seres multidimensionais. É tudo a mesma essência, não é a mesma coisa, porque eles vão diferir, eles são diferentes mesmo, em termos de frequência, em termos de fenótipo, de característica física, são diferentes, mas está tudo juntinho, misturado aí. E nesse contexto, quando eu falo dos negativos, esses que manipulam, esses que fazem, eles se juntaram muito mais aos humanos desencarnados. Quando eu falo humanos, sempre lembrando que nós não somos totalmente 100% humanos puros, nós somos misturados lá também. Mas a gente já tem uma linhagem que já está há muito tempo aqui na Terra, que são, acho que a Mônica de Medeiros chama de terrícolas, tá? Para que vocês possam entender melhor. Então, nós terrícolas, né, que estamos aqui, quando a gente desencarna, a gente vira dependendo de como a gente vibra, a gente é disputado tanto pelo lado bom quanto pelo lado ruim. Aqueles que ficam meio lesados no coisa, são manipulados para onde der, eles vão pegar e vão fazer de escravos sem você nem ter consciência. Mas eu digo, quanto mais conhecimento você tem, mais você tem que se ligar numa galera que você acha legal para você. Se você acha legal participar de fofoca, se você acha legal participar de intriga, se você acha legal as desigualdades sociais que existem no mundo, se você acha legal brigar por política, se você acha essas coisinhas que a gente não percebe, mas que nos associam com a galera negativa. Se você acha isso legal, você encontrou a tua tribo, tranquilo. Mas você vai ser instrumento deles também, né? Quando você desencarnar, você está mais próximo da gente, você de repente vai ser aquele encosto que fica ali, fazendo que a pessoa seja manipulada, haja da forma como, às vezes tem todo um enredo por trás, e eles utilizam esses espíritos recém-desencarnados como peões, né? Como não, tem que ir ali, tem que falar isso para esse, tem que falar para aquele.
Então, existe uma turma que respeita nosso livre-arbítrio, que trabalha dessa forma, querendo que a gente cresça, que a gente amadureça, que cada vez mais a gente evolua no sentido de ter conhecimento, não só espiritual, mas emocional, tecnológico. Tem uma turma bacana que trabalha nisso, tá? E tem essa turma que manipula, que já está há muito mais tempo aqui trabalhando em cima da humanidade e que faz com que pareça normal essas coisas todas ruins que eu falei e que vem fazendo o mundo girar desde que o mundo é mundo. A gente está falando de vários processos, as guerras mundiais, a Inquisição, quantas coisas ruins o mundo já passou e toda essa galera manipulando por trás. Toda essa galera que eu estou falando, esse balaio de gato, de irmãos do espaço, de desencarnados aqui da Terra, tudo, tá tudo trabalhando, operando. Nesse contexto todo, uma coisa que a gente tem que ficar sempre centrado, que eu sempre falo, isso eu ouvi do lado de lá e eu transmito toda hora para vocês. Gente do bem não faz mal a ninguém, não faz mesmo. Não faz mesmo. Se vierem com papo de, foi justiça divina, porque o cara era ruim, então aconteceu isso, não caiam nessa. Gente, essa galera boa, eles não trabalham assim, eles não trabalham castigando, eles não trabalham... É lógico que existe a lei de ação e reação. Por quê? Porque você vai vibrar daquele jeito. Se você vibra, se você tem um padrão vibracional que permite, olha só, você é atacado de duas formas. Ou você tem um padrão vibracional que permite, que você de repente baixou por algum motivo e permitiu que aquelas consciências que vibram mais baixo te acessasse, ou dando maus conselhos, falando que você tinha que fazer coisa errada e você acabou ouvindo, ou de repente até gerando um acidente, um assalto, alguma coisa, um infortúnio na sua vida. É assim que eles agem. Quando você dá essa brecha, quando você age, ou por você ter dado uma bobeada no momento e aí foi quando eles entraram, ou porque você vibra de acordo, você vibra igual. Assim, e são coisas bobas, tipo, às vezes o exemplo clássico que eu dou é quando a gente vê um crime bárbaro, eu evito até ver, porque cada vez mais a gente vai ver pessoas cometendo crimes bárbaros, coisas totalmente fora de noção. Evitem assistir isso, por quê? Porque a primeira coisa que a gente tem é o repúdio. E é você querer, na mesma hora você pensa assim, esse cara tinha que sofrer a mesma coisa. No momento que você pensa isso, você entrou na frequência. É incrível. Por mais que você esteja brigando por justiça. Existem uns guerreiros do lado de lá, eles trabalham para a luz, eles trabalham para a galera boa. E é lógico que quando existem guerras fortes entre esses grupos antagônicos, às vezes é preciso você neutralizar o inimigo. E eles vêm com armas mesmo, com tecnologia de última ponta para atacar. Armas que até desintegram totalmente, vamos dizer assim, o perispírito, o corpo astral, o corpo mais sutil. A galera negativa tem isso. E esses guerreiros, que são, é como se fosse um exército, tá? Do lado de lá, eles trabalham tendo que, muitas vezes, usar da mesma forma. A mesma tecnologia que o lado negativo tem, o lado positivo tem. Então, se eles sentem que um espírito, uma consciência, um ser, vem atacar, ele tem que se defender. E muitas vezes defender outras pessoas. Então, ele usa aquela arma. Mas você sabe qual é o segredo que é ensinado para esses guerreiros? Eles não podem sentir raiva ou ódio quando estão matando alguém, quando eles estão exterminando uma consciência que seja ainda extremamente agressiva. Eles têm que fazer com a consciência sem emoção. Aquilo é necessário ser feito, porque aquela consciência está trazendo um perigo iminente para ele, então é questão de sobrevivência, ou para outras pessoas, e ele é um guerreiro, então ele vai defender, ele vai usar a mesma tecnologia, se tiver que desintegrar, ele vai desintegrar, mas ele não pode sentir raiva, porque se ele sentir raiva, ou se for com aquela coisa da vingança, do ódio,
ele vai cair na mesma frequência e ele vai ser capturado pelas equipes negativas, capturado mesmo. Muitos guerreiros se perderam assim, porque não pode sentir, eles têm que ter domínio da emoção. A gente ainda olha nessas guerras, a gente vê nos filmes que reproduzem as guerras. Eu, graças a Deus, nunca participei de uma guerra, né, assim, pessoalmente. Mas a gente vê nos filmes, e os filmes reproduzem muito isso. Que tem soldados que matam com aquele instinto mesmo. Eu quero matar o inimigo. Eu tenho ódio do inimigo. É um inimigo, enxerga como um inimigo. Eu acho que para esses guerreiros, eles veem como um agressor que precisa ser eliminado, infelizmente, porque é um perigo iminente. Então, eles não sentem essa carga emocional ao defender ou fazer uso de uma arma. Eu sei que muita gente não consegue ainda alcançar isso, mas é uma diferença muito grande, viu? E eu acho que é isso que protege também muito dos nossos guerreiros encarnados aqui. Nós temos policiais, a gente fala da nossa polícia, mas também do jeito que a gente vive no meio dessas consciências, a gente ainda precisa disso, né? E a gente tem muito profissional nessa área que é desse jeito. Por isso eles são protegidos, por isso que eles também têm o amparo deles. Eles não foram levados para o lado da maldade. Eu sei que tem profissionais, tem policiais que quando ele precisa puxar uma arma, ele tem que se limpar totalmente para não ter ódio, não ter raiva. É uma coisa, é como se fosse um mero instinto de defesa sem ter raiva do outro, sabe? Eu sei que é difícil, mas o caminho é esse. Então, eu trouxe para vocês um pouquinho do que se passa do lado de lá, porque a guerra está cada vez mais intensa. A gente está num momento do lado de lá que está havendo guerra física mesmo, e por isso eu trouxe essa informação dos guerreiros. Tá vendo? Não tem jeito. A gente está num momento e com muito cuidado a equipe positiva, a galera positiva trabalha para que a gente não comece a guerrear aqui embaixo também, porque nós ainda não estamos preparados para uma guerra, mesmo nós que já temos um pouco de consciência. Num caso de uma guerra assim, de repente você não conseguiria exterminar, né, o oponente sem ter essa carga emocional. E aí tá tudo perdido, gente. No momento que uma humanidade inteira começar a guerrear com essa coisa do ódio, né, vendo o outro realmente como um inimigo, é quando um planeta acaba se destruindo. Tá? Essa informação que me trouxeram do lado de lá, eu espero que vocês entendam. A gente vai chegar agora, eu não estou falando nem só em nível mundial, eu sou muito regional. A gente vai agora entrar em período de eleições de novo no nosso país, então cuidado, sabe? Não veja o outro como um oponente, não veja como com raiva, Entenda todo o contexto, você tem todo o direito de fazer sua opção política, mas não enxergue o outro, quem está do outro lado, como um inimigo. Não coloque uma carga emocional, porque você vai estar se prejudicando e prejudicando o nosso planeta também, né? Mas principalmente você vai estar se prejudicando. E eu estou falando para vocês o tempo todo, nós estamos potencializados muito. Tudo aquilo que a gente faz está ganhando proporções enormes, principalmente as pessoas que já têm a consciência ampliada. A gente está ligado direto na galera. Agora o problema é saber que galera você está ligado. Então, faça boas escolhas. Opte estar ligado com a galera boa, porque com certeza eles vão fazer tudo para assim, facilitar o nosso caminho. Não importa a tempestade que venha aí para frente, não importa o que venha, o que aconteça. Se a gente estiver conectado com a galera boa, eles vão nos auxiliar. Com certeza, isso eu tenho certeza. Eles vão facilitar o nosso caminho. Eles vão fazer de forma que, não importa o que a gente tenha que passar, a gente passe de uma forma tranquila, segura, serena. Tá bom? Bom, eu espero ter ajudado aí um pouquinho, para o vídeo não ficar muito longo. E aí a gente vai falando mais, tá bom? Era a informação que eu precisava trazer para vocês, para que vocês se cuidem cada vez mais, viu? Eu tô bem,
meu pezinho tá curando, isso foi em vigilância também minha, e é por isso que eu falo para vocês, mas ainda bem que foi só isso, não tem problema. É assim, é aquilo para fica ligada, fica esperta. Então eu tô esperta e tô ajudando vocês a ficarem espertos também. Quando sentir qualquer coisa diferente no ar, façam prece, peçam ajuda, façam prece mesmo, tá? O Pai Nosso é eu sempre falo que não tem a religiosidade, muita gente, mas é porque é um símbolo, é uma conexão, é um código, vamos dizer assim, de SOS, que a galera boa reconhece, sabe quem tá ali com aquela intenção, parece que capta aquele código e venha auxiliar, tá? Então, pelo menos no Pai Nosso você acredita. E quando o bicho pegar, vai para um cantinho, reza um Pai Nosso, pede ajuda. Pede que a ajuda vem. O Pai Nosso é como se fosse o código para estabelecer a chamada, né? É o número, o número do celular lá deles. É um código mesmo. Então, é o que eu posso passar para vocês. Vai todo mundo passar bem, desde que a gente saiba também ter essa consciência mesmo, vamos dizer assim, chamar de consciência crística, né? Que de uma forma bacana, de uma forma altruísta e se cuidando principalmente, não sendo bobo de cair nas armadilhas que os nossos irmãos negativos aí estão armando a todo momento, tá? Não sejam bobos, gente, fiquem espertos mesmo, desconfiem, deem um passo e fica olhando, observando, se observe, principalmente se observe energeticamente, o que eu estou sentindo, o que está acontecendo comigo agora, passa a se observar, é tempo da gente se autoconhecer cada vez mais, conhecer as nossas emoções, para que a gente não reaja mal às coisas, e você se conhecendo, você sabe aonde é o seu limite, sabe? Não vá além do seu limite, não é tempo da gente extrapolar nossos limites, não. É tempo da gente reconhecer o terreno, saber como tá legal, eu posso pisar, não tá, eu me afasto, sabe? É tempo disso, da gente ter muito cuidado conosco. Nós somos preciosos para a espiritualidade nesse momento. Se você já tem uma conexão bacana, se você consegue se conectar, você é peça muito importante, a espiritualidade quer que você se cuide cada vez mais, mas se cuide de verdade, policiando seus pensamentos, tomando conta daquilo que você fala, vendo com quem você está se relacionando, os lugares, os ambientes que você está frequentando. Tudo isso você tem que examinar com calma, tudo isso você tem que pensar, é autocuidado, é tempo da gente se cuidar, viu? Não vamos dar bobeira. A gente tendo noção disso tudo, a gente vai passar por isso tranquilo. Então, o importante é que vocês tenham ciência de que realmente o lado de lá tá pesado, estão brigando, mas não façam parte dessa briga. Vamos ser espertos, vamos ficar fora disso. Orai e vigiai, falava Jesus pra gente, não é verdade? Então vamos seguir o conselho dele, que o menino sabia muito das coisas, né? Tá bom? Mais uma vez, obrigada de coração e fiquem com a luz.